Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 6/6, onde nós hoje comemoramos a transfiguração de Jesus. E vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram Moisés, Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, como é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes que não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos de Deus, hoje estamos comemorando o momento que Jesus se transfigurou diante dos discípulos. Os 3 discípulos tiveram ali uma experiência da glória de Deus. Jesus ficou com o rosto resplandecente, suas roupas brancas, enfim, viveram ali o momento do céu. Foi uma experiência tão profunda, tão gratificante, meus filhos, que Pedro, ele disse assim: Senhor, se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia muito bem o que estava dizendo, mas ele estava envolvido naquele momento profundo da transfiguração de Jesus, e até que uma voz disse assim: Este é meu Filho muito amado, no qual eu pus toda a minha afeição, escutai-o. Está aqui a palavra, ou as palavras principais do Evangelho de hoje: Este é meu Filho muito amado, escutai-o. Então, Pedro e os demais discípulos que estavam ali presentes, o Senhor, o próprio Deus, os disse: escutai o que Jesus disse. Ou colocar em prática o que Jesus disse. Porque Jesus estava preparando seus discípulos que eles pudessem, a partir da sua ressurreição, dar continuidade à missão de evangelizar. Escutai o que ele disse. E quando Pedro e os demais levantaram a cabeça, já não tinha mais ninguém, somente Jesus. E o Senhor disse assim: não tenhais medo, vamos. Outras palavras bonitas que focam o Evangelho de hoje: não tenhais medo. Meus filhos, nós também devemos aprender o que os discípulos aprenderam, a ouvir o Senhor. Escutai o que Ele diz. Se nós queremos a vida eterna, nós precisamos escutar o Senhor. Quando nós escutamos Jesus, nós procuramos uma vida justa, honesta, diante dos olhos de Deus. Quando nós escutamos Jesus, nós procuramos ouvir somente os seus ensinamentos e não ouvimos os ensinamentos que o mundo nos oferece. Quando nós ouvimos Jesus, filhos, nós estamos dando ouvidos à voz da verdade. Essa voz da verdade que nos mostra o caminho do céu, o caminho da vida eterna. Nós não vamos dar ouvido àquilo que o mundo ensina, às suas mentiras, suas ilusões. Não, nós vamos somente dar ouvidos àquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Por isso que o Pai falou assim: escutai o que Ele diz. E quando eu procuro escutar o que Ele diz, é sinal também que eu devo pôr ou deixar o Senhor bem no centro da minha vida, bem no centro do meu coração. E se o Senhor está no centro do meu coração,
é sinal que a partir daquele momento eu caminho na luz. Está entendendo, filhos? Quando o Senhor, nós ouvimos a sua palavra, seus ensinamentos, nós vamos praticar e vamos permitir então que Jesus esteja bem no centro do nosso coração, bem no centro da nossa vida. E a partir daquele momento, nós vamos caminhar na luz e não na escuridão. Deu para você entender a mensagem que o Senhor está te dando? Nós devemos permitir que o Senhor esteja bem no centro da nossa vida, para que a luz do Senhor sempre possa nos iluminar. Também diz aqui o Senhor, não tenhais medo. Ora, meus filhos, se eu vou ouvir a palavra do Senhor, o que Jesus está me ensinando, e vou colocar em prática, eu vou ter medo do quê? Se eu estou pondo em prática a verdade, eu vou ter medo do quê? Não, porque eu sei que o Senhor estará caminhando à minha frente, eu não vou ter medo. Então toda a minha confiança eu vou depositar em quem? Na pessoa de Jesus. Toda a minha realidade eu vou depositar em quem? Na pessoa de Jesus. Ele que é caminho, Ele que é verdade, Ele que é vida. Está vendo, meus filhos? Só que para eu ouvir o Senhor, para eu pôr em prática a sua vontade e para eu não ter medo, eu preciso conhecer quem é Jesus. Como eu posso dar ouvido a alguém que eu não conheço? Não tem como. Padre, mas como eu vou conhecer Jesus? É só você procurá-lo. É só você ir na igreja, visitar o Santíssimo, o Sacrário. Se eu quero realmente conhecer a pessoa de Jesus, primeiro eu preciso procurá-lo. Porque Jesus respeita a nossa vontade. Ele vai ao nosso encontro, mas é preciso que eu vá ao encontro do Senhor. Porque Jesus não vai invadir tua vida. Se você não abrir teu coração, se eu não abrir meu coração, Jesus não vai invadir nossa vida como intruso. Não, Ele só vai fazer parte da minha vida e da tua vida se nós permitirmos. Se nós abrirmos o nosso coração, caso contrário, Ele respeita a nossa vontade. Claro, quem perde é nós. Por isso, meus filhos, e aí? Você conhece a pessoa de Jesus? Nós conseguimos ouvir a sua voz? Nós conseguimos pôr em prática a sua vontade? Nós temos medo ou somos corajosos na fé? Se eu sou uma pessoa que pratico a verdade, eu não vou ter medo de críticas. Não vou ter medo de perseguição, não vou ter medo, porque o Senhor disse, não tenhais medo. Eu não vou ter medo, vou ser um cristão corajoso. Nada vai me abalar. Por quê? Porque Jesus está no barco da minha vida. Tempestade nenhuma me abala. Porque o Senhor disse, não tenhais medo. Por isso, meus filhos, que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos dê a graça da conversão do nosso coração e que possamos ouvir o Senhor, que possamos acolher a sua vontade, que possamos praticar a sua vontade e não ter medo, mas ser uma pessoa de fé, viva e alicerçada na pessoa de Jesus. Deus abençoe você e a sua família. Se inscreva nesse canal, divulgue esse canal, para que outras pessoas também conheçam quem é Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade e que é vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.